Salvador. Miguel, arrancou às 3h30, era pelo menos essa a hora prevista para um encontro entre o Primeiro-Ministro e André Ventura. Com dois temas em cima da mesa, o chumbo do Tribunal Constitucional, a sanção acessória de perda de nacionalidade para quem comete crimes graves e também a falta de acordo em sede de concertação social em torno das alterações ao Código do Trabalho. Sobre a perda de nacionalidade, o Presidente do Chega já admitiu reconfirmar o diploma, ou seja, reenviar sem quaisquer alterações a proposta para Belém, ou então promover um referendo para acomodar esta intenção do partido. O líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, já veio dizer que os social-democratas não têm intenção de promover um confronto institucional com os juízes do Palácio Raton. E esta quarta-feira também a Presidente da Iniciativa Liberal afastou a possibilidade de reconfirmar este diploma na Assembleia da República. Mariana Leitão, a Presidente da IEL, revela que o partido respeita a decisão dos juízes do Tribunal Constitucional. Nós não vamos contrariar aquilo que foi a decisão do Tribunal Constitucional e, portanto, será essa a nossa posição. Mariana Leitão, à margem da visita à Cimeira das Cidades Inteligentes que decorre na FIL em Lisboa. O Partido Socialista acusou o Governo de esvaziar o PRR e vai pedir um debate de urgência. Debate que os socialistas querem que se realize na próxima quarta-feira, 20 de maio, na Assembleia da República. O líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, convocou os jornalistas esta tarde para acusar o Governo de estar a perder ambição na execução do Plano de Recuperação e Resiliência e, com isso, a deixar de fora projetos estruturantes. À medida que o Governo vai reprogramando, vai diminuindo os marcos e metas. Neste momento, em março, a última reprogramação conhecida de março de 2026, nós tínhamos 378 marcos e metas. De repente, pelo caminho, o Programa de Recuperação e Resiliência perdeu praticamente 20% dos seus marcos e metas. Porquê é que perde marcos e metas? Pela má execução do projeto. E, portanto, em 2 anos, aquilo que nós tivemos neste país foi um plano de recuperação e resiliência que foi sendo cortado e retalhado. Eurico Brilhante Dias identifica 7 áreas em que o PRR está a falhar, seja na programação ou até mesmo na demora para efetuar os pagamentos aos beneficiários. O Presidente da República visitou hoje a base aérea do Montijo e voltou a mostrar preocupação com a época dos incêndios. António José Seguro assistiu a algumas demonstrações deste ramo militar, assistiu a explosões, por exemplo, andou de helicóptero. Mas a visita serviu também, Vasco Maldonado Correia, para o chefe de Estado saber como é que a Força Aérea trabalha nos dias mais difíceis do verão. Depois do Exército e da Marinha, o Presidente da República chegou à base aérea número 6 do Montijo a bordo do Black Hawk UH-60 para visitar o único ramo das Forças Armadas que ainda não tinha vindo conhecer. O Presidente treinado para voar de helicóptero. António José Seguro veio avaliar os meios da Força Aérea com direito à explicação no cockpit. O piloto vai aí ou aqui? Nós somos o único helicóptero com um monopiloto. Com monopiloto. E o piloto da norma senta sempre no lado direito. Ok. Mas a cabeça do chefe de Estado já está no verão. E nos incêndios, concretamente, o que é que fazem? Nos incêndios fazemos coordenação aérea. Sempre que um incêndio tenha mais de 4 meios aéreos a fazer o combate, nós vamos fazer o controle dessas aeronaves, de modo a que o combate seja o mais efetivo possível. O Presidente espera que os próximos meses tragam mais tranquilidade que o habitual. Já têm alguma experiência? Já? Sim. Eu espero que tenham, sobretudo, um verão mais tranquilo do que foi do ano passado. É terrível, não é? Estou obviamente preocupado com o material todo combustível que existe ainda nas nossas florestas, mas desejo uma emissão bem-sucedida e com pouco trabalho. Isso seria bom para todos nós. Nesta visita, Seguro ainda assistiu a uma demonstração das capacidades da Força Aérea em cenários de combate, com direito a explosões e F-16 no ar. O segundo ataque segue-se logo de seguida. Jaguar 1, visual with you, continue dry. Nesta manhã, o Presidente da República ainda visitou o Comando Aéreo, onde recebeu um briefing sobre a Força Aérea pelo chefe do Estado-Maior deste ramo. A acompanhá-lo na visita esteve o chefe da Casa Militar, o Tenente-General Maia Pereira, e o Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, Álvaro Castelo Branco. Marcou também presença o jornalista do Observador, Vasco Maldonado Correia, que testemunhou esta passagem do Presidente da República pela base aérea número 6 do Montijo.
A Ministra do Ambiente e da Energia espera que as obras de alimentação artificial nas praias de Almada fiquem prontas até 1 de junho. Maria da Graça Carvalho diz que está tudo a correr dentro do previsto e que todas as praias devem estar prontas antes do arranque da época balnear. A Ministra revela que foi feito um investimento de mais de 170 milhões de euros e deu mais alguns pormenores sobre a forma como este dinheiro foi aplicado. 63 do Programa Operacional Sustentável e agora mais 27 milhões de coisas mais urgentes do Fundo Ambiental. Por exemplo, a Fuseta estamos a começar agora, ficou também sem areia das tempestades e vai também ficar pronta a 1 de junho. Portanto, há regiões que a sua economia depende essencialmente da época balnear e da praia e que de um momento para o outro ficaram sem praia e, portanto, estamos a fazer tudo para que quando a época balnear começar, as obras estejam prontas. Maria da Graça Carvalho, em declarações à agência Lusa, esteve em Almada a acompanhar a execução deste projeto de alimentação artificial nas praias. Espera que as obras fiquem concluídas até ao próximo dia 1 de junho. Falamos agora do Antavírus. O Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças garante que não há motivos para suspeitar de que se trata de uma nova estirpe. Ao contrário do que as autoridades de saúde francesas admitiam ontem, a Ministra da Saúde gaulesa confessou ontem no Parlamento que, eventualmente, o vírus pode ter sofrido uma mutação e que ainda havia muitas incertezas. Ora, hoje, numa conferência de imprensa, esta tarde, os especialistas do Centro Europeu em Microbiologia e Epidemiologia sublinharam que, com base nos dados disponíveis, não há nada que indique que esta seja uma nova estirpe com maior risco de transmissão. A diretora do centro explicou também que os antivírus estão identificados há mais de 50 anos. Reitera que precisam de um longo período de exposição, bem como de um contacto intenso e prolongado para que seja possível a transmissão. Miguel, já aqui fomos dando conta ao longo desta tarde desta situação em Bordeaux, onde perto de 1.700 pessoas estão confinadas num cruzeiro, depois de vários terem manifestado sintomas de gastroenterite e há já a registrar uma morte. As autoridades suspeitam que pode ser uma consequência de uma infecção pelo norovírus. Estão a ser feitas análises para confirmar a presença do vírus. A confirmar-se é o segundo caso em poucos dias. Foi detectada a presença precisamente deste vírus num cruzeiro que partiu da Flórida, mais de uma centena de pessoas infectadas. É nosso convidado nesta edição das 4 da tarde, o infecciologista Francisco Tunes. Boa tarde, bem-vindo. Obrigado pela sua disponibilidade. Que vírus é este, o norovírus? Olha, é um vírus bem conhecido, é um vírus que afeta principalmente as crianças e as pessoas com mais de 65 anos de idade. É bem conhecido e causa cerca de 700 milhões de casos por ano. Tem alguma mortalidade, não é muito elevada, 200 mil casos de mortes por ano. Afeta, como disse, principalmente as crianças com menos de 5 anos de idade e os adultos com mais de 65 anos de idade. É um vírus altamente contagioso. Uhum. Ele transmite-se através de alimentos contaminados, através de água contaminada, através do contacto pessoal, de pessoas a pessoas e, sobretudo, em ambientes confinados. O caso dos cruzeiros, não é? O caso dos cruzeiros, exatamente, em que de facto tem sido muito frequente nos cruzeiros e calcula-se que cerca de 90% dos casos de diarreia nos cruzeiros e dos surtos epidémicos de diarreia sejam causados por este norovírus. Portanto, trata-se de um vírus, como disse, muito contagioso. Potencialmente mortal? Não. A mortalidade é relativamente baixa. Afeta a mortalidade principalmente das crianças, as mais pequeninas, 6 a 18 meses de idade, e relativamente aos idosos, particularmente aquelas pessoas que tenham comorbilidades, outras doenças associadas. Portanto, trata-se de um vírus bem conhecido, infelizmente não há um tratamento específico. Só se tratam os sintomas?
Só se trata de sintomas de hidratação, é um vírus conhecido por vírus do vómito, particularmente nas crianças, isto é muito frequente, os vómitos, mas nas crianças não são os principais. O problema é que estes cruzeiros transportam fundamentalmente pessoas já de idade avançada, é muito frequente, as pessoas aproveitam esta oportunidade e, portanto, são as pessoas, praticamente, são as pessoas que frequentemente são atingidas por uma infecção sintomática, porque a maior parte dos casos, na maior parte da população, são infecções assintomáticas. E são esses assintomáticos que transportam nas mãos e contaminam os alimentos, particularmente em ambientes fechados. Por curiosidade, a principal fonte de infecção, por exemplo, nos cruzeiros, são as salas de refeições e particularmente os buffets, não é? Onde as pessoas partilham os talheres, partilham às vezes copos, tudo isto pode estar contaminado, como disse. O vírus também tem outra particularidade. É muito resistente ao calor, ela mantém-se em ambientes congelados e mantém-se em superfícies durante muito tempo. Portanto, fundamentalmente nestes cruzeiros é preciso ter alguma segurança quanto aos cruzeiros. A qualidade da limpeza é fundamental, conhecer-se a qualidade da limpeza, evitar fundamentalmente alimentos não cozinhados ter algumas medidas de higiene e fundamentalmente lavar com mais frequência as mãos, porque estamos num ambiente confinado, e evitar espaços não ventilados, porque fundamentalmente os vómitos condicionam a ocorrência de aerossóis que depois facilitam a transmissão. Portanto, há que evitar ambientes confinados, não ventilados. Portanto, são todas essas as medidas de prevenção. Fica aqui este retrato deste norovírus. Obrigado, Dr. Francisco Antunes, infecciologista, a ajudar-nos aqui a conhecer melhor este vírus, a pretexto de mais um caso de possível infecção. Há perto de 1.700 pessoas confinadas num cruzeiro atracado em Bordeus. Ainda estão a ser feitas análises para confirmar que, de facto, os sintomas que afetam vários passageiros, sintomas de gastroenterite, resultam de uma infecção por este vírus. Vamos ainda a outras notícias que estão em destaque a esta hora. Donald Trump já está em Pequim, vai participar na Cimeira Estados Unidos-China, que se vai prolongar até à próxima sexta-feira. Para amanhã está agendado o encontro com o Xi Jinping, o presidente chinês, com vários temas em agenda: relações comerciais entre os dois países, a guerra do Irão e o tema sensível de Taiwan. É a primeira cimeira de alto nível entre os dois países em 10 anos. A inflação em abril foi de 3,3%, mais 0,6 pontos percentuais, face a março, dados do Instituto Nacional de Estatística, uma subida que decorre essencialmente do aumento do preço dos combustíveis, com impacto em toda a economia. Está fechado. Rodrigo Zalazar vai mesmo ser jogador do Sporting Clube de Braga. Isso mesmo apurou o Observador. É uma contratação no valor de 30 milhões de euros. Há outra nuance neste negócio. Diogo Travassos, jovem lateral, formado em Alcochete, que estava cedido ao Moreirense, vai rumar ao Minho, vai jogar no Braga, num negócio que pode chegar aos 7 milhões de euros. Terminamos com o Giro Volta à Itália em bicicleta e com um português em destaque na tirada de hoje. Afonso Eulálio está na frente desta tirada. Estamos a sensivelmente 18 km do final, uma tirada de mais de 200 km, 203 km a ligar Praia a Mar a Potenza, e é com potência que segue a pedalar o corredor português Afonso Eulálio, que é também o português mais bem classificado na classificação geral. A partida para esta etapa estava a mais de 1 minuto e 11 segundos, se a memória não me atraiçoa, do líder desta edição de Giro de Itália, da Volta à Itália em bicicleta. Isso quer dizer que, se mantiver esta vantagem para o grupo perseguidor, que é mais ou menos de 1 minuto e pouco, vai buscar essa camisola rosa, símbolo da liderança no Giro de Itália. 1 minuto e 13, não é? De vantagem nesta altura, e chove a bom chover nesta tirada. Vamos lá ver se o português consegue dar uma grande alegria depois de João Almeida, que se notabilizou nas edições anteriores.